Mais um vídeo do canal Dicas do Excel e hoje a gente vai tratar de um assunto bem legal que pode ter sido aí dúvidas ou ter te trazido dor de cabeça ou ter te trazido um trabalho fora do normal e eu vou te ensinar como que você vai fazer isso da melhor maneira possível. Aproveita, já se inscreve no canal e clica no sininho aí para te notificar sempre que sair vídeo novo. Não esquece aí de curtir o vídeo se você gostar e comente e faça qualquer pergunta se for necessário, beleza? Vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, qual que é o vídeo de hoje, né? Então, você já deve ter utilizado o Excel para fazer diversos cálculos numéricos e muitas vezes a gente utiliza algumas fórmulas cujo resultado final vai dar um valor ali com várias casas decimais. E, na verdade, às vezes a gente só quer duas casas decimais, principalmente quando a gente está falando de valores financeiros ou números inteiros, né, com duas casas quebradas. E aí quando você utiliza alguns recursos do Excel, esse número ele pode apresentar ali 8, 9 casas decimais após a vírgula. E aí você tem que ficar pagando um a um, né, para ficar até dois números ali, ou redigitar o número depois do cálculo. Bom, existe uma maneira mais fácil de fazer isso, tá? Praticamente simples de tudo, com apenas uma fórmula e algumas formatações, e é isso que você vai aprender nesse vídeo, tá bom? Eu vou começar uma planilha aqui, só para dar um exemplo, para você, e aí você vai entender como é que funciona isso na prática, tá? Imagina a seguinte situação. Eu fiz aqui uma planilhinha aqui bem simples, só para a gente poder simular essa situação, onde vamos imaginar que essa planilha aqui seja uma lista, né, de produtos que você tem em uma loja. Eu sei que muita gente vai falar assim, as lojas hoje tudo tem sistemas, né? Legal, mas estamos usando uma planilha de Excel como exemplo, e aí você vai aplicar isso nas suas necessidades. Eu utilizo muito no meu trabalho hoje, tá? Então, vamos imaginar que a gente tem aqui um código, produto e valor, tá? Então, 10 produtos aqui, calça jeans, bermuda, blá blá, gravata, camiseta, enfim, vários produtos. E cada uma com os seus respectivos valores aqui, tá? Isso aqui pode ser valor de compra, valor de venda, valor de, sei lá. Vamos colocar aqui, apertei Ctrl 1, a gente vai selecionar aqui moeda para mostrar ali o sinal de real, né? E colocar as duas casas decimais, como a gente comentou no início do vídeo. E aí vamos imaginar que houve um reajuste, tá? Então, de 12,5%. Então, eu vou digitar aqui 12,5%, vou colocar o sinal de percentual. O Excel já vai entender que isso aqui é uma porcentagem. E a gente vai fazer a seguinte fórmula, tá? O valor do produto original, tá? Vezes, então vamos colocar aqui vezes, o percentual de aumento, tá? Então, esse produto, ele teve um aumento aí de R$16,19, a calça jeans, ok? Esse aqui a gente está falando de juros simples, né? E aí, se eu clicar aqui em arrastar a fórmula, vai dar um erro, por quê? Porque eu não travei a célula D1. A célula D1 é onde eu estou colocando a minha taxa de juros, né? A taxa de aumento aí. Então, eu vou selecionar o D1, vou apertar F4, ele vai colocar esses dois sinais aqui de cifrão, né? A fórmula vai continuar funcionando do mesmo jeito, o mesmo valor, só que quando eu arrastar, o que vai acontecer? Ele vai me mostrar os valores de reajuste de cada um dos produtos. Por quê? Ele incrementa, quando eu arrasto para baixo essa fórmula, ele incrementa as linhas, porque ela não tem as travas do cifrão aqui, né? Porém, a fórmula D1, que é a minha taxa de juro, ela não incrementa, ela não vai descendo linha a linha, ela vai mantendo sempre D1 em todas as linhas, tá? Beleza, então a gente já sabe quanto que cada produto vai aumentar. Então, aqui, agora a gente vai escrever aqui, ó, novo valor, tá bom? Escrevi ali novo valor, e aí eu vou fazer uma soma simples, né? Uma soma simples. Então, 129,50, eu vou selecionar ali C2 mais C3, D2, quer dizer, perdão. Vou dar um Enter e ele vai me mostrar o novo valor. E aí, vou arrastar aqui para baixo, todos com a mesma formatação. Então, agora eu tenho os novos valores de cada um dos produtos, né? Aéreo, mas você falou para mim que não ia aparecer duas casas e está com duas casas, ia dar um monte de casa, não sei o que. Realmente, na visualização que a gente está vendo na tela, a gente só está vendo o valor com as duas casas decimais, porque o Excel entende, né, que isso aqui é uma moeda, então ele vai mostrar sempre com duas casas decimais. Porém, o que acontece? Quando eu clico na célula, o que a gente vê é uma fórmula, tá vendo aqui? C7 mais D7, C4 mais D4, e às vezes eu vou ter que enviar isso para alguém, para algum diretor, para o dono da empresa, para algum cliente. Eu não quero mostrar fórmula, ou às vezes eu nem quero que isso aqui apareça, às vezes eu vou deletar essa coluna aqui do reajuste de 12,50. E se eu deletar, olha só o que acontece, né? Quando eu clico aqui em Delete,
os valores voltam ao valor original. Por quê? Porque a fórmula ela deixa de fazer sentido, né? Ela vai pegar o C2 mais nada, vai dar o mesmo valor, tá? Então, eu tenho que selecionar tudo isso daqui, né? Fazer Ctrl C, então eu vou selecionar todos os valores novos, vou copiar e vou vir aqui em colar como valores, tá? Então, quando eu colei como valores, agora sim ele está com não tem mais a fórmula, tá vendo? Só que percebe que cada um deles ficou com 4 casas decimais, tá vendo? Esse aqui ficou com nenhuma casa decimal porque ele ficou inteiro, né? Mas todos eles, ó, com 4. E às vezes, dependendo do percentual e dependendo do que você coloca, pode chegar a ter 6, 7, 8 casas decimais, tá? Dependendo da quantidade de valores que você faz. Quando você quer fazer, por exemplo, descobrir o percentual que cada um desses produtos representa no todo, e esses 4 dígitos aqui se transformam em muito mais. E aí você teria que fazer, apagar manualmente. Então a gente vai aprender como corrigir isso, tá? Então é muito simples, tá? Então é bem simples mesmo. A gente vai começar isso agora. Então para a gente fazer o novo valor aí, né? Sem esse monte de casa decimal, o que a gente vai fazer? A gente vai criar numa coluna adicional aqui, depois a gente corrige, apaga tudo isso aqui e deixa só uma coluna que interessa, né? Então a gente vai escrever a seguinte fórmula, igual, tá? E a gente vai usar essa fórmula aqui, ó, def num dec, né? Def num dec. Então o que ele faz? Ele arredonda um número, que no caso seria esse número aqui, para o número de casas decimais especificado e retorna o resultado como texto. Então ele vai transformar isso aqui num texto, porém com apenas 2 casas decimais, tá? Com essas 2 casas decimais aqui. Então vamos ver na prática isso aqui como funciona? Vamos lá. Selecionei, né? Eu posso digitar o número inteiro ou simplesmente dar um duplo clique na hora que me aparece a fórmula ali. Ele já abre o parênteses aqui e eu seleciono a célula que eu quero. E fecho o parênteses. Só isso, tá? Então, ele ainda está com fórmula. Se você clicar, ele vai estar com fórmula. Mas vamos lá, vamos ver a mágica acontecendo. Você seleciona a tela embaixo, arrasta a tela embaixo, tá? Então, ele vai mostrar agora tudo à direita. Por quê? Porque ele transformou isso aqui num texto, não é mais número, né? Pode ver que perdeu o cifrão, ó. E está com 2 casas decimais. Porém, ele está com fórmula, eu não posso mandar isso dessa maneira. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na coluna anterior. Vou selecionar tudo, vou copiar e vou vir aqui e vou colar como valores. Então, olha só que legal, agora ele está com 2 células, com 2 números apenas após a casa decimal. Interessante, né? E aí ele deixou de ser aquele número com um monte de casas decimais e passou a ser um número com apenas, na verdade passou a ser um texto, né? Com apenas 2 casas decimais. E aí como é que eu faço para transformar isso em número de novo? Seleciono tudo aqui, clico nesse triângulo, né, que aparece, né? Então quando eu seleciono aqui, ó, ele já me aparece o triângulo aqui em cima aqui e clico em converter em número. Então ele voltou de novo a ser convertido em números, tá? Então é assim que a gente faz para transformar qualquer número que tenha mais de 2 casas decimais em apenas 2 casas decimais. Depois eu seleciono de novo, aperto Ctrl 1 novamente e clico aqui em moeda e ele vai transformar em reais com as casas decimais corretas, tá? Aí eu posso vir aqui, apagar tudo isso e ele vai ficar com um novo valor aqui, tá bom? É isso, tá? Esse era o intuito dessa aula, ensinar você a fazer esse tipo de conversão sem ficar sofrendo, tá? Às vezes fala assim, apagar aqui é rapidinho, 10, mas imagine se você tem aí 100, 200, 300, às vezes 1000 células para corrigir, né? Então, essa é uma maneira rápida, fácil e garantido de que vai funcionar da maneira correta, beleza? De novo, se você curtiu do vídeo, gostou aí, dá um like, né? Comenta aí e se inscreve no canal, ativa os sininhos. E se você tiver alguma dúvida que você gostaria de aprender no Excel, pergunte aí, tá? Escreve aí que a gente vai tentar te ajudar da melhor maneira possível. Valeu? Obrigado, pessoal. Até a próxima.